Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente para a gente compartilhar um assunto interessantíssimo que eu trouxe para vocês hoje, que são algumas características reveladas numa autobiografia de Benjamin Franklin. Para quem não conhece, Benjamin Franklin foi uma importante personalidade dos Estados Unidos. Ele foi conhecido por ter várias características no decorrer da vida dele. Ele foi editor, foi jornalista, foi cientista, foi diplomata. E ele foi uma figura extremamente importante nos Estados Unidos na época do Iluminismo, que foi por volta do século XVIII, onde foi uma era conhecida como Século das Luzes, surgida na França, em que algumas principais características foi basicamente o ato de separar a igreja do Estado, para que, de um modo mais racional, o Estado passasse a resolver as situações impostas pela sociedade. Dentro dessa autobiografia de Benjamin Franklin, eu vou compartilhar com vocês algumas características que ele listou. Vou compartilhar basicamente 12 características e vou discorrer rapidamente a respeito delas, para que a gente possa crescer na nossa vida em várias áreas, tanto no sentido pessoal, quanto no sentido interpessoal, no nosso relacionamento de pessoa para pessoa, quanto no nosso convívio no trabalho, na escola, onde quer que a gente for. E para discutir esses assuntos com vocês e para passar um pouquinho desse conhecimento, não poderia deixar de ter o nosso cafezinho aqui, que está uma delícia, e eu convido vocês a garantirem um cafezinho de vocês também. Então, vou compartilhar basicamente esses 12 princípios aí expostos na autobiografia de Benjamin Franklin, e vou estar discorrendo sobre eles e convido você a vir comigo. Não se esquece de ativar as notificações, se inscrever no canal logo aí embaixo, curtir o vídeo e levar esse vídeo para o número maior de pessoas. Aproveita para ouvir esse vídeo quando estiver lavando louça, quando estiver fazendo seus afazeres aí de casa, seculares, até mesmo no trabalho, quando estiver no momento mais tranquilo, no momento de repouso no trabalho, de descanso. Pega um fone de ouvido, coloca esse fone e vamos compartilhar dessa reflexão, que eu tenho certeza que você, seguindo todos esses princípios, a gente vai ter um grande crescimento pessoal, que neste canal é o maior intuito meu, levar para vocês um crescimento e um amadurecimento, não só pessoal, mas também no nosso relacionamento, a partir do momento em que saímos das quatro paredes. Combinado? Então vamos lá. Primeira característica extremamente importante, pessoal, é a temperança. O que é a temperança? Evite os excessos. Saiba o que você tem que falar na hora que você tem que falar, certo? Não aproveite de horas inoportunas para comentar alguma coisa com determinada pessoa. Por exemplo, basicamente temos o relacionamento de marido e mulher, para dar esse exemplo. Por exemplo, o marido chega em casa estressado do dia a dia, revoltado, às vezes extremamente fatigado pela rotina, e a esposa chega e fala algum assunto que naquele momento é um assunto a ser discutido pelos dois, é um assunto para chegarem num ponto em comum, para chegarem numa conclusão, só que aquele momento não foi oportuno para falar. E isso pode gerar uma discussão desnecessária. Então, primeiro de tudo, tenha temperança, saiba saber a hora certa, saiba chegar para determinadas pessoas e expor as situações, porém no momento em que elas estão preparadas para receber, correto? Número 2, silêncio. Como eu já disse nos vídeos anteriores, o silêncio é a melhor resposta. Muitas das vezes você poupa discussões, você poupa tragédias apenas se valendo do silêncio. Entenda o seu momento de falar. Nós nascemos com 2 olhos, nós nascemos com 2 ouvidos, nós nascemos com uma boca. Então, preste atenção, nós nascemos com uma boca. Então, por que temos 2 ouvidos e temos uma boca? Porque a gente deve ouvir mais que falar, certo?
Então saiba o seu momento de falar, seja sábio nessa decisão, entenda o seu momento de argumentar sobre algum assunto, certo? E você vai perceber que as portas vão se abrir para você. Terceiro, ordem. Mantenha ordem aonde você for. Seja conhecido por uma pessoa que perto de você está tudo organizado. Seja uma pessoa conhecida pela sua ordem, pelos seus princípios. Entenda que tudo no seu negócio tem o seu próprio tempo. Então, para de querer passar determinadas coisas na frente de outras. Entenda o tempo de cada coisa, sabendo disso e compreendendo isso, você vai perceber que tudo vai fluindo da melhor forma. Mas você precisa entender o tempo, porque uma vez que é você que gere o seu negócio, se você passar a carruagem na frente dos bois, vai dar problema. Quarto, resolução. Execute sem falta o que deve decidir. Então, por exemplo, se você tem uma decisão para tomar, evite de postergar tomar essa decisão. Se você tem uma reunião para fazer, evite postergar essa reunião. Por quê? As coisas elas devem ser resolvidas no momento em que elas são lembradas. Evite o problema da procrastinação. Quem procrastina vê o seu negócio definhar. Quem procrastina vê tudo se acabar. Tudo aquilo que ela estava tentando construir, se ela procrastina muito, ela perde o momento. Combinado? Quinto, frugalidade, o nome. Frugalidade. E essa frugalidade, ela serve para todos os momentos da nossa vida. O que quer dizer a frugalidade de forma mais simples e mais coloquial? Não desperdice nada. Não desperdice comida, não desperdice seu tempo. O seu tempo é extremamente precioso. Não desperdice conversas com pessoas que não merecem os assuntos que serão abordados por você. Não desperdice tempo com discussões desnecessárias. Evite perder tempo com essas coisas, correto? E você vai perceber que tudo vai melhorar. Todos os sentidos da sua vida vão melhorar. A partir do momento que você passa a entender esses princípios e virar a chave da sua vida para que você comece a executá-los no seu caminhar, certo? Sexto, diligência, não perca tempo. Ou seja, entenda que o seu tempo é precioso. A cada momento que passam também as oportunidades. Entenda, saiba enxergar as oportunidades, saiba enxergar o tempo que se apresenta com você e, muito importante, não perca tempo. Se é para resolver agora, resolva agora, evite deixar para depois, certo? Outros princípios. O sétimo é a sinceridade. O que é a sinceridade? É muito importante a gente pensar de forma inocente e justa, certo? E se formos falar, a gente deve falar de acordo, certo? Então, tem que falar alguma coisa, tem que abordar alguma coisa para o seu funcionário, evite ficar com meias palavras, chame, evite também de admoestar, de oferecer para ele punições ou oferecer para ele chamadas de atenção na frente de outras pessoas ou até mesmo de outros funcionários. Chame no privado, converse com ele, entenda o que aconteceu para ele comportar daquela forma, certo? Ele tem os seus motivos e às vezes é algo da tua empresa, algo do teu negócio que está provocando isso para ele. Então, procure explicar bem o seu negócio, procure explicar bem o seu perfil. Pare de ser apenas chefe, vire líder, certo? O líder é muito mais que um chefe, porque o chefe, ele está ali para arrecadar. O objetivo dele é bater meta e cumprir etapa, certo? Então, se não cumpriu, para ele o funcionário está fora. Agora, o líder não. O líder senta, o líder explica os almejos dele, o líder explica o que ele pensa a respeito do negócio, o líder escuta o funcionário
E é muito importante isso, porque a partir do momento que você escuta seu funcionário, você também, se você estiver aberto às críticas construtivas, o seu funcionário pode te ensinar muito. Por quê? Porque ele está muito mais próximo da realidade da sua empresa. Às vezes aquilo que você não vê, ele por estar lá com a mão na massa, ele está vendo melhor que você. Então, procure compreender, procure escutar os seus subordinados. Você vai ver que tudo no seu negócio vai melhorar. Por quê? Porque você vai estar entendendo e você vai estar procurando melhorar algo que, para uma pessoa que está realmente com a mão na massa e vivendo daquela realidade, a incomoda. Então, não seja chefe, seja líder. Procure entender a realidade do seu negócio. E você vai ver que todas as coisas ao seu redor vão deslanchar. Você vai ver que o seu negócio, ele vai mudar de cara. Ele vai se tornar um negócio que flui melhor. Por quê? Porque o funcionário, ele vai satisfeito para o emprego. Isso é extremamente importante. Os líderes, a principal coisa que eles têm que contar é a motivação e o contentamento dos funcionários. Portanto, tenha sinceridade. Percebeu que tem algo diferente? Evite falar de voz alta com algum funcionário na frente dos outros, porque você desvaloriza ele. Chame ele no privado, entenda o que está se passando com ele. Às vezes seu funcionário está passando por uma situação extremamente difícil em casa e ele está reproduzindo isso no serviço, certo? Então, entenda a realidade. As pessoas, elas não são máquinas. As pessoas também, elas têm sentimentos. Elas trabalham com racionalidade, mas ao mesmo tempo elas têm emoções. Então, procure compreender a realidade de quem está tocando o seu negócio para frente. E mude, se adapte, claro, compreendendo os princípios da sua empresa, mas se adapte à realidade daquela pessoa, porque às vezes, com a pequena adaptação, essa pessoa vai produzir muito mais, e isso é muito importante. 8º princípio, justiça. Não prejudique ninguém com injúrias. Então, aí temos dois lados. Não prejudique ninguém. Aí, como não devemos prejudicar ninguém? Primeiro, com injúrias. Então, se um funcionário chegou e falou do outro, procure sondar para ver de quem é a versão certa. Procure escutar os dois isoladamente. Depois, procure escutar os dois juntos para que a situação se resolva da melhor forma. Então, não prejudique ninguém. Primeiro caminho, com injúrias. Segundo caminho, omitindo benefícios. Da mesma forma, se algum funcionário ele fez um bem muito grande para o seu negócio, para a sua empresa, ou até mesmo algum funcionário da sua casa fez um bem muito grande para o bom andamento do lar, não omita benefícios, ofereça para ele uma recompensa, ofereça para ele um benefício e você vai ver que oferecendo benefícios e evitando injúrias, você vai perceber que automaticamente todas as coisas vão melhorar, certo? 9º princípio, moderação. Evite extremos. Isso em todas as áreas da sua vida, certo? Então, evite, por exemplo, vai criar seu filho, evite colocar ele na posição acima de todo mundo. A partir do momento que você coloca seu filho na posição acima de todo mundo, até mesmo na de Deus, isso passa a receber o nome de idolatria. E isso já é considerado pecado, certo? Então, faça tudo com moderação. Ame seu filho. Eu estou falando que não é para amar? Não, é para amar. Ame seu esposo ou sua esposa? É para amar. Ame o seu próximo como a ti mesmo? É para amar. Mas ame a Deus acima de todas as coisas. Combinado? Isso tudo está escrito na Bíblia Sagrada. 10º princípio, limpeza. Seja uma pessoa limpa. Evite contaminação do seu corpo. Evite contaminação das suas roupas. Evite contaminação da sua habitação. Tudo que vier trazer algum prejuízo para a sua vida pessoal, evite conviver com isso. Certo?
Evite contaminação em qualquer área da sua vida. Seja uma pessoa limpa, seja uma pessoa pura, seja uma pessoa que quer o bem, seja uma pessoa que as outras pessoas queiram estar perto. Evite ser uma pessoa tóxica. Evite ser uma pessoa que repele as pessoas, mas pelo contrário, que você sempre possa atrair pessoas para perto de você, e além de atrair pessoas para perto de você, que você possa transmitir para elas as suas qualidades, os seus benefícios, e você venha fazer discípulos com isso, pessoas que reproduzem o que você faz. Com isso, você vai ver que a sociedade vai caminhar para melhor. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, não, mas a sociedade já está corrompida, mas você pode fazer a sua parte para melhorá-la. O que está na sua mão para fazer, faça. Evite ficar colocando a culpa, por exemplo, em todas as outras situações. Não, faça a sua parte e pelo menos no seu convívio você já vai ver diferença. 11º é a tranquilidade. Não se perturbe com coisas inevitáveis, ou seja, tem coisas que são inevitáveis de acontecer. Se você for se perturbar por todas as coisas inevitáveis de acontecer, você vai viver perturbado, certo? O importante é ter tranquilidade para saber que as coisas inevitáveis, até pelo próprio nome, elas são inevitáveis, então elas vão acontecer. Mas para que você tenha o discernimento de saber a melhor forma de resolver essas coisas, ou o impacto que essas coisas vão trazer a partir do momento que elas já aconteceram. E o 12º princípio, humildade. Então eu acho muito importante fechar com esse princípio, que é a humildade. Escolha alguém para imitar, certo? Escolha alguém como seu mentor. Eu, basicamente, tenho Jesus como meu mentor. Então, eu leio a Bíblia Sagrada, eu olho para as atitudes de Jesus e eu procuro me orientar nelas, entendeu? Tentar reagir às determinadas situações do cotidiano pensando como Jesus reagiria se ele estivesse passando pela mesma situação que eu. É claro que sou ser humano, é claro que tenho falhas, é claro que com o tempo, como ser humano, como razão, como emoção, como tudo, às vezes eu penso uma coisa e penso mal de uma pessoa. Por quê? Sou ser humano, sou ser de carne, a carne é falha e a carne... O que isso pode acontecer? Às vezes eu posso pensar mal de uma pessoa e às vezes nem era isso que a pessoa estava tentando fazer comigo. Ela não estava tentando fazer o mal, mas eu pensei. A partir do momento que eu pensei, eu tenho que procurar transmitir e esboçar a minha reação da melhor forma possível, de uma forma que não prejudique a outra pessoa, certo? Então, tenha humildade. Como eu sempre digo, a humildade precede a honra. Precede é uma palavra que define o que vem antes. Então, para você ser honrado lá na frente, você tem que ser humilde aqui no seu presente. O que compete a você é o presente, o futuro pertence a Deus, entendeu? O passado você já não tem controle sobre ele. Então, o que aconteceu, aconteceu. Esquece, para de ficar sofrendo por conta do passado. Você está no presente, então administre, molde as situações do seu presente para que você venha reagir da melhor forma a essas situações. E certamente, como a humildade precede a honra, sendo humilde, como a própria palavra sagrada diz, automaticamente lá na frente você vai ser honrado. Se prepare. E eu quero concluir esse pensamento e esse raciocínio do vídeo de hoje com 2 palavras. Você pode motivar os outros. Como você pode motivar os outros? Tendo fé neles. Então olhe para o seu funcionário e fala, cara, você é capaz. Você é tudo o que eu pedi, você tem as características que eu preciso para o meu negócio, você
tá aqui do meu lado, eu percebo que você tem um empenho diferente para trabalhar no negócio, para tocar o negócio para frente. Reconheça as características, tenha fé nos seus funcionários, tenha fé naqueles que estão próximo de você, certo? E a segunda frase é: um único trabalho, guarde essa frase para fechar o vídeo. Um único trabalho no qual é possível começar pela parte superior, pela parte de cima, é o de cavar buraco. Então, tem muita gente que entra numa determinada empresa como, por exemplo, funcionário da base da pirâmide, vamos dizer. E ele já queria ser gerente comercial de relações externas da empresa. Não, meu querido. Um único trabalho que começa pela parte superior, pela parte de cima, é o de cavar buraco. Qualquer outro trabalho na vida, se você quer começar bem para atingir um local de notoriedade, um local de destaque, você tem que começar de baixo, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como você começar por cima. Para começar por cima, o único trabalho é cavar buraco, certo? Então pensem nesse vídeo, reflitam bastante. Foi bom estar aqui com vocês. Amanhã venho com um vídeo novo no canal. Espero que estejam adorando o conteúdo. Quero ouvir o feedback de vocês, quero saber do feedback de vocês. Comentem bastante. Vamos estar trocando experiências para que esse canal venha crescer e venha chegar ao maior número de pessoas. Porque o meu intuito aqui não é guardar só para mim aquilo que eu leio e aquilo que eu tiro de lição para minha vida. É transmitir com todos vocês para que todos cresçamos juntos e alcancemos níveis altíssimos de destaque na sociedade. Tenham uma excelente tarde. Vou ficando aqui com o meu cafezinho, que tá uma delícia. Fiquem com o de vocês também. Deus os abençoe. Aquele abraço. Fiquem ligados no Café e Motivação com o Matheus, que em breve teremos mais novidades. Inclusive, continuando a série Marido de Valor. Se inscreve no canal, ativa as notificações e curtam bastante. Tchau, fiquem com Deus.